angústia, sofrimento, decepção, amargura, solidão, tristezas, diz o Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus tem uma palavra que mudará a tua vida. Entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Abra o teu coração e ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 3 de julho de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3. No meio da Bíblia Sagrada, você vai no livro de Salmos. Depois de Salmos vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, capítulo 3. Vamos ler somente do versículo 15
em diante. Diz assim a palavra de Deus: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, a buscar a Tua face em oração. Tu que criastes o homem, a mulher, criou os sentimentos, criou a mente do homem. Ó Deus, conheces todas as coisas, o profundo e o escondido. Sabes o que estas pessoas estão sentindo agora. Conheces as suas dores, porque o próprio Senhor Jesus experimentou a natureza humana e chorou quando Lázaro tinha morrido, e chorou por Jerusalém. Ó Deus, e teu servo Isaías descreve que ao Senhor agravou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus passou por todo o sofrimento humano, passou por angústias de tal maneira que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Tudo ele experimentou, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Assim, meu Pai, se encontra estas almas, vivendo em dias de amargura, em dias de angústia, Senhor. Que o Senhor envie esta palavra, Pai, para que possa romper os grilhões, quebrar as cadeias de todo o mal. Ó Deus da glória e santo, é Deus de Israel, entra com providência, Pai, nestas vidas, liberta os cativos, Pai. É o Senhor quem traz alegria aos corações, porque o Senhor diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. Assim como o teu povo, descreve Jeremias, que estavam vivendo em cativeiros, mas o Senhor diz que os pensamentos que o Senhor tem a respeito do teu povo é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E o Senhor deu um bom fim para eles. Depois do cativeiro de 70 anos, o Senhor libertou o teu povo e veio com a alegria da salvação. Assim eu peço por estas almas, Pai, que vão ouvir a Tua palavra, que muitos estão vivendo em grande amargura, em angústias e em tristezas e em desesperanças, mas que o Senhor venha entrar com providência a partir desta palavra. Receba, Pai, a glória para si e entra, meu Deus, com providência, com salvação, com libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, Jeremias também passou por sentimentos, por tristezas como estas que talvez você esteja vivendo hoje. Fartou-me de amarguras. A sua alma deve estar profundamente amargurada. Se você está ouvindo esta palavra, foi Deus que te levou a ouvi-la, porque Deus quer fazer uma obra na tua vida. E você pode estar vivendo hoje em angústias, em tristezas, dizendo no seu pensamento que a esperança se foi. A esperança acabou de que um dia a sua vida vai mudar. Você pode estar vivendo hoje numa desesperança. Mas se você crê em Deus, se você busca nele, espera nele, saiba que mais cedo ou mais tarde as misericórdias do Senhor vão te alcançar. E Deus vai virar o teu cativeiro como ele virou o cativeiro de Jó, que passou por alguns anos enfermo de tumores, com dor nos seus ossos, mas um dia o Senhor apareceu na vida de Jó e virou seu cativeiro e lhe acrescentou mais 140 anos. 140 anos. E Jó morreu velho e farto de dias. Deus cumpriu tudo o que prometeu na vida de Jó. E você pode estar sofrendo hoje, mas saiba que bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Há momento, meus irmãos,
em que você tem que se fechar no seu quarto. Há momentos em que você tem que se dispor a buscar a face de Deus em oração. No muito falar, saem palavras tolas. Aquele que muito abre seus lábios, a si mesmo se arruína. Já pensou se José, durante os 13 anos que ele ficou preso, e vê-se reclamando, lamentando o tempo todo? Talvez ele jamais fosse levantado a governador no Egito. Mas ele fez como Jeremias descreve aqui. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. E assim José estava vivendo, esperando em Deus, porque ninguém podia fazer nada por ele. Mesmo quando José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, ele foi esquecido por 2 anos naquela prisão. Mas de Deus não. Deus tem o seu tempo para trabalhar, assim como tem o tempo, os anos que levam para um pé de abacate crescer e produzir os seus frutos. Assim também todos nós temos um tempo determinado por Deus para que o nosso Deus venha a ser glorificado. Talvez você esteja passando hoje por angústias, por tristezas, mas a tristeza segundo Cristo, a tristeza em relação ao pecado, ao arrependimento, ao peso, isso produz esperança, isso produz vida para você. E Deus é glorificado através disso. Mas se sofrer por fazer o que é mal, nada acrescenta à tua vida. Coisas boas não. Mas se você está sofrendo hoje por arrependimento, por querer mudar de vida e não poder, se você está sofrendo hoje porque você quer Deus, porque você quer uma nova vida, porque você está cansado e cansada dessa situação no teu casamento, então você quer mudar, você quer o bem, você quer para melhor. Você não quer viver sofrendo, dando murro em ponta de facas. Você não quer viver destruindo a sua vida, xingando, ofendendo alguém, mas você quer melhora. Então a tristeza, segundo isso, traz alegria, traz glória para Deus, porque Deus vai trabalhar no bem e jamais no mal. Jamais Deus vai querer a morte do teu inimigo. Por isso que ele abençoou Salomão. Então você está angustiado hoje, angustiada porque você quer o bem na tua vida. Você quer melhora no teu casamento, você quer que seus filhos saiam das drogas. Você quer que teu esposo pare de beber. Você quer que os teus parentes se convertam. Então você está sofrendo hoje porque você quer o bem. Você quer o bem na tua vida, a tua família. Assim Jeremias também sofreu, porque Jeremias queria o bem para o povo de Israel. Jeremias queria que Deus tirasse o povo do cativeiro. Jeremias era um homem que chorava pelo povo de Israel. Jeremias era um homem que chorava, que intercedia, mas Deus não ouviu as suas orações em favor desse povo, porque eles não queriam se converter. Jeremias passou por muito sofrimento. Lamentação capítulo 3, Jeremias descreve a situação miserável em que ele se encontrava, de tanta amargura por querer o bem, mas não nada acontecia. Ele diz no versículo 1 deste capítulo 3, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Jeremias viu a aflição, ele viu o sofrimento, ele viu o que é padecer pelo nome de Deus. Assim como lá na frente Jesus disse para Paulo, Saulo, Saulo, você vai ver o que é padecer pelo meu nome. Jeremias padeceu por ser um profeta de Deus, sentiu o peso do pecado, sentiu a dor, o desespero, a angústia, porque o povo não queria mudar. Jeremias estava isolado, estava a sós com Deus, colocando a boca no pó, sozinho. Já não tinha contato com ninguém. Era só Jeremias e Deus, como Elias e Deus, como João Batista, que morava nas cavernas, que se vestia de peles, comia mel silvestre e gafanhoto. Jeremias estava sozinho ali naquele momento. Não tinha ninguém do seu lado, ninguém para te dar uma palavra. Ele estava somente ali esperando em Deus, com a sua boca no pó. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deus mostrou para Jeremias os pecados do povo dele. Deus, assim como Deus mostrou para Ezequiel
os pecados que havia no templo do Senhor. Pegou Ezequiel pelos cabelos numa visão e levantou Ezequiel entre os céus e a terra. Assim Deus mostrou para Jeremias o estado miserável em que se encontrava o seu povo, em verdadeiro cativeiro. Ele não podia ser indiferente. Ele foi como foi Neemias, que chorou quando viu o povo também no cativeiro. Estado miserável em que eles se encontravam. Neemias jejuou por eles. Neemias intercedeu por eles e chorou. Ficou muito triste. Assim como Daniel, quando estava próximo aos 70 anos de cativeiro, Daniel também entendeu pelos livros que tinha se cumprido o tempo, e Daniel passou a interceder por este povo, a confessar pecado por pecado, tanto os pecados deles como os seus próprios pecados. Meus irmãos, há momento em que você tem que estar a sós com Deus. Tem que fazer o balanço da tua vida. Quantos anos se passaram e você vive neste fel de amargura? Deus permitiu que você chegasse a este ponto, porque você tem que se voltar a estar a sós com Deus, a buscar a face de Deus em oração, a colocar para fora tudo de ruim, todos os pecados que você sabe que praticou. Colocar para fora, limpar o teu coração, tirar tudo que está cheio o teu coração. Você já viu pela tua boca o que sai da tua boca? É porque o seu coração está cheio de tudo isso. E Deus quer que você se chegue a Ele e limpa a sua vida. Lave a tua alma, purifica ela com o sangue do Senhor Jesus, através da oração, do relacionamento com Deus. Não podem dois andarem juntos se não estiverem de comum acordo. Deus não andará conosco se nós não estivermos de acordo com Ele. Se nós não tivermos o mesmo pesar pelo pecado, se nós não tivermos este sentimento, não poderemos andar com Deus no mesmo pensamento, na mesma união. Jeremias teve que passar por tudo isso, por dias de amargura. Deveras se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo dia, fez envelhecer a minha carne, e a minha pele quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Talvez você esteja circunvalado, ou seja, tem uma barreira na tua vida, um alto muro, e você não tem saída. Por que que Deus levou o seu povo diante do mar para fugir dos egípcios? Será que Deus queria que eles morressem no mar? Não. Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche. Deus abriu um caminho no meio do oceano. Ele colocou uma barreira ali, para que somente de Deus viesse o socorro. Assim como na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus perguntou para os discípulos: onde vamos comprar? De onde que virá o pão? De onde que virá? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus olhou para os céus, levantou seus olhos aos céus e abençoou o pão, os 5 pães e os 2 peixes. E alimentou toda aquela multidão, mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Todos foram saciados, 3 dias sem comer, mas Jesus preparou um banquete para eles, de tal maneira que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. A glória é somente para Deus. Deus coloca barreiras em nossas vidas, para ver que atitude que iremos tomar,
Qual a atitude que você vai tomar diante desse desafio que você está vivendo? Diante desta amargura, você vai continuar reclamando? Vai continuar ligando para todo mundo e abrindo seu coração? Reclamando, sendo conhecida como uma pessoa derrotada? Ou você vai se dispor a buscar a Deus, pôr a boca no pó? Talvez assim ainda haja esperança. Fique em silêncio. José ficou em silêncio, meus irmãos, durante 13 anos, esperando em Deus. Você está esperando em Deus? Em silêncio? Tem coisas que não adianta nós vivemos reclamando, contar para as pessoas e ficar reclamando e se lamentando. Isso não vai resolver na tua vida, meus irmãos. Não é isso que Deus quer para nós. Ele permite essas adversidades não para ficarmos reclamando, mas para nós confiarmos no Senhor pela fé e buscarmos a Deus em constante oração. Isaac teve a herança que vinha da parte de Deus, que através dele Deus ia abençoar uma grande nação. Mas a sua esposa Rebeca era estéril. Mas ele não deixou de orar por ela. Durante 20 anos, ele batalhou pela sua esposa Rebeca. Ele orou de tal maneira, com instância, com insistência, durante 20 longos anos. Ao fim desse tempo, Deus concedeu a sua esposa Rebeca, engravidou, e nasceram 2 nações, que vieram de Jacó e Esaú. E Jacó, Deus mudou seu nome para Israel, e vieram uma grande nação. A promessa de Deus se cumpre em nossas vidas, mas se não buscarmos, não receberemos. Se não buscarmos com insistência, não receberemos. Se você não insistir na busca, na oração, na consagração da tua vida, o teu casamento não vai mudar. Os teus filhos vão continuar do mesmo jeito, sendo mal criados. Os teus parentes vão continuar do mesmo jeito, sem salvação. A sua vida no seu trabalho continuará do mesmo jeito, essa mesma porção, até que você mude. Gideão continuou malhando trigo no lagar. E Deus apareceu em sua vida porque ele perseverou. Lagar não era lugar de malhar trigo, era lugar de amassar uvas. Mas Gideão não desistiu. Mesmo que os inimigos, mesmo que havia uma sentença para o povo de Israel, 7 anos de cativeiro por causa dos pecados, os midianitas, amalequitas saqueavam tudo que eles tinham, queimavam tudo, deixavam eles sem nada. Imagina, eles plantavam o ano inteiro, e quando era para colher, colhiam e guardavam nos seus galpões, e vinham os inimigos e queimavam tudo, não deixavam nada de trigo para eles, de alimento. Queimavam tudo que eles tinham. Gideão escondeu um pouquinho que ele podia e continuou malhando trigo. Continuou fazendo seu trabalho, não desistiu. E um anjo apareceu para ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele, revoltado, disse: mas se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Por causa dos pecados. Por causa dos pecados do povo, Gideão, que veio todo este mal. E através de Gideão, Deus mudou o cativeiro do seu povo. É através da tua luta, meu irmão e minha irmã, que Deus vai mudar a sentença que está na tua vida. Através da oração. Por isso que Deus permite esta amargura na tua alma. É porque é através da amargura que você vai se humilhar diante do Senhor. É através da amargura que você vai se trancar no teu quarto, no seu lugar de oração, e vai buscar a face de Deus. Por isso que Ele chegou com este muro alto na tua vida. Ele circunvalou a tua vida, Ele fechou o teu caminho, para que você reconheça que somente nele que há a saída. É Ele que vai mudar a tua vida. É Ele que vai te abençoar no seu trabalho, que vai te colocar no lugar em que Ele quer, um lugar de exaltação. É Ele que vai prosperar o teu comércio. Os discípulos pescaram a noite inteira, não apanharam peixes nenhum. Mas Jesus disse: volte lá, mas a noite inteira ficamos pescando e nem um peixe apanhamos.
Mas uma palavra dada do mestre. Eles voltaram ao mar, lançaram as redes e apanharam tantos peixes que as redes se romperam de tantos peixes que Deus os abençoou. Ele é o nosso galardoador, meus irmãos. Você quer ter o seu casamento transformado, a sua esposa como uma videira frutífera? Os teus filhos como plantas de oliveira, como diz no Salmo 128? Então busque a Deus. Quer mudança na tua vida? Busque a Deus. Quer largar deste cigarro, deste álcool, dessas drogas? Busque a Deus. Se humilhe no pó, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Por isso que Deus agravou os teus grilhões, por isso que Deus te cercou de fel, de trabalho, de amargura, de tristeza, para que você se tranque no quarto e busque a Deus em oração. Invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Por isso que Deus permitiu que você chegasse a esse ponto, a essa tristeza, a esta prostração, esse desespero, essa desesperança, para que você se volte a Ele. Ele quer te abençoar. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer compartilhar da sua vida. Assim como Ele visitava Adão e Eva no Éden, no paraíso, pelas tardes. Ele quer estar na tua vida. O que adianta você andar sozinho, sozinha, sem a presença de Deus? Ele quer participar da nossa vida. Ele quer estar nos nossos momentos mais pequenos. Ele quer estar nas horas da refeição, quando você e nós e eu dermos ações de graças ao Senhor. Pai, obrigado por este alimento que vamos comer agora. Obrigado porque o Senhor cuida dos pássaros, o Senhor cuida de nós também. O Senhor cuida e nos alimenta. Se fecha tuas mãos, logo se desesperam. Se tira-lhe o fôlego de vida, morre, porque é o Senhor quem nos sustenta. Assim como o Senhor levou o seu povo Israel para a terra que mana leite e mel, e as uvas eram tão grandes, os cachos de uvas, a fartura era tão grande. Meus irmãos, de Deus vem todas as coisas que precisamos. Deus é grande, não limite o poder de Deus, é Ele que te sustenta. Se a tua despensa hoje está cheia, se na tua despensa hoje está a fartura, a abundância, num tempo de crise desse, é porque Deus não tirou a sua misericórdia de ti. E por que não daremos ações de graças ao Senhor? Pai, obrigado por este alimento. Obrigado por este pão que eu vou comer, por esta água que eu vou beber, porque tem muitas pessoas que estão na hemodiálise e que não podem nem tomar água. Todas as boas dádivas vêm do Pai das luzes, vêm de Deus. Ele quer te abençoar, meu irmão e minha irmã. Se dedique em oração, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Por isso que Deus permitiu. Por isso que Ele agravou os teus grilhões. Te cercou. Você vê que não tem saída? Você está cercado, não está? Não tem saída. Está igual o povo de Israel diante do Mar Vermelho, não tinha saída. Você tem saída? O médico te deu a cura? Tem cura para a tua enfermidade? Não tem, né? Por que Deus permitiu tudo isso? Por que Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Um homem leproso, um homem que era general de guerra, porém leproso. Um homem que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Não tinha moral, não tinha confiança, porque a lepra fazia dele uma pessoa sem confiança, uma pessoa doentia da alma. É para você se humilhar. É para nós nos humilharmos diante do Senhor. Se humilhe diante de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Por isso que a sua alma está amargurada. Sabe por quê? Falta Deus. Falta o Espírito de Deus, o Consolador. Ele se afastou de você. Porque você deixou o manancial das águas vivas. E cavou outras cisternas. Você cavou outros depósitos de água, poços. Que não retém chuva, mas esses poços são furados. Essas caixas d'água são furadas. Elas não retêm as chuvas. As chuvas seródias que vêm de Deus. Quantas noites que você tem tido de angústia, de tristeza e de lamento. E a sua vida parou no tempo. Oh, meu irmão e minha irmã em Cristo, se volte para Deus hoje.
Volte para Deus. Veja a situação de Jeremias. Circunvalou os meus caminhos. Versículo 8 diz antes aqui. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Não ouvi a oração de Jeremias, porque Deus queria levar Jeremias a um lugar maior, para mostrar a sua misericórdia. Talvez você tenha buscado ao Senhor, seja esta a sua situação, e você não tenha obtido respostas, porque Deus quer te levar a lugares mais altos, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua misericórdia. De que adianta Deus te dar o que você quer agora? E você se perder, se desviar, ir para outros caminhos? De que adianta? A melhor coisa que temos é o nosso relacionamento com Deus. Todos os dias. A vida sem Cristo não é nada, meu irmão e minha irmã. Não tem sentido viver sem Cristo. Ele é tudo em nossas vidas. E aqui diz mais. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijo. Imagina um leão, um animal forte, preso. Imagina um leão com a sua força quebrada. Imagina você, uma pessoa que antes era forte, era uma pessoa invencível, era uma pessoa próspera, rica, e hoje não tem nada. Vive preso nessa cama. Imagina como você se sente, como um leão preso. Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque não tem a graça de Deus na tua vida. Porque você não tem Cristo. Essas lágrimas que caem dos teus olhos, é o Espírito de Deus que está dizendo para você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu com ele cearei e ele comigo. Jesus quer entrar, ele não invade nossas vidas, mas ele pede permissão. Eis que estou à porta e bato. Você vai deixar Jesus entrar na tua vida? Ou vai continuar com esta soberba? Vai continuar nesta situação de soberbo como um leão preso? Ou vai ceder a Cristo Jesus? Ou vai se humilhar no pó da terra? Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder a sua alma? O que tu tens para quem será? Você acha que vai levar todo o seu dinheiro? Não vai levar. Entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus, enquanto há tempo. Enquanto você está respirando, enquanto há tempo. Entregue os teus caminhos, a tua vida, ao Senhor Jesus, enquanto é dia. Porque vai vir a noite em que não se pode mais trabalhar. E quando a sua vida expirar, sair desta terra, para onde você vai? Pense bem. Quando você morrer, para onde você vai? Para onde você vai? Jesus está à porta, falando com a tua alma hoje. Você está sozinho, sozinha, está ouvindo estas palavras. Aqui é o homem que está pregando, mas é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo que está falando por esta palavra ao teu coração. Jeremias não teve mulher, Jeremias só tinha Deus na sua vida. Teve tudo. Jeremias teve tudo. Teve o manancial das águas vivas. Jeremias dorme no Senhor. O seu corpo dormiu no pó da terra, mas o seu espírito está com Deus e a sua alma está no paraíso. Descansou em Deus. E você, quando fechar os seus olhos, vai descansar aonde? Pense bem, meu irmão e minha irmã. Você que está ouvindo esta palavra sozinho, ligue o teu pensamento em Deus. Aquele que fez o olho, será que não vê a sua vida? Aquele que fez o ouvido, será que não te ouve? Diz que Jesus experimentou os discípulos. Quando ele falou onde vamos comprar pão,
Ele experimentou os seus discípulos, porque ele sabia de todas as coisas. Ele é Deus, onisciente. Ele sabe todo o teu pensamento. A palavra não chegou à tua boca, como diz no Salmo 139, e ele tudo conhece. Mas ele quer mostrar o seu caráter, mostrar para você mesmo quem você é, quem nós somos. A palavra de Deus é um espelho que revela o que nós somos por dentro. Lá em Isaías também diz que em apertando-lhes sai uma víbora, ou seja, quando Deus aperta alguém, sai uma víbora, uma cobra, uma pessoa revoltada porque Deus deu uma apertadinha. Então ele está mostrando para você mesmo, para você mesma, quem é você na hora da angústia, na hora da luta. Se você vai murmurar contra Deus, se você vai blasfemar contra Deus, ou se você vai dizer como Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. As lutas vêm também para mostrar o nosso caráter, para mostrar quem somos nós. É como tem um ditado por aí: pisa num pé de um crente e você vai ver se ele é convertido ou não. Pisa no pé desta pessoa dentro de um ônibus e vai ver o que sai da sua boca. Em apertando-lhe, sai-lhe uma víbora. Apertando a pessoa, sai uma víbora. Então, é os testes de Deus, é as provas de Deus que revelam os nossos caráteres, o que nós somos. Assim Deus estava tratando com Jeremias. Jeremias estava empolgado por esse povo, ele sabia que o povo estava em pecado, mas ele chorava pelo povo. Ele se quebrantava pelo povo, mas Deus falou: não vou ouvir as suas orações, Jeremias. Eu não vou te ouvir, porque este povo é de duro coração, esse povo é rebelde, tem um coração duro. Esse povo não quer se converter. E Deus estava tratando com Jeremias, mostrando a sua misericórdia, mostrando que Jeremias tinha que se preocupar mais com a salvação da sua alma e se voltar mais para Deus. Ele estava obcecado por este povo. Ele era profeta de Deus, ele tinha que pregar para este povo, mas ele não tinha que perder certas vezes, perder tempo orando, porque eles não queriam se converter. Adianta Jeremias se esgoelar, como fez Abraão pelo povo de Sodoma e Gomorra? Esse povo conhecia a lei de Deus, mas não queriam se converter. Eles acaçapavam o povo como passarinhos, em Jeremias capítulo 8, capítulo 7. Cometiam adultério com as mulheres do seu próximo. Não queriam se converter. Sacrificavam até seus filhos àquele deus Moloque, aquele demônio Moloque. Sacrificavam seus primogênitos. Pegavam as crianças recém-nascidas, os primeiros filhos, e lançavam dentro daquela fornalha, que era uma boca de um homem, um deus chamado Moloque. No ventre dele era uma chapa de aço, e ali queimava os seus filhos. Imagina um povo que conhecia a lei de Deus e que fazia pior do que o ímpio, do que o pecador. Pior do que o pecador, do que a pessoa que não conhece a Deus. E Jeremias estava orando por este povo, mas não via a dureza dos seus corações, que Deus via. Porque Deus via toda a maldade desse povo. E Deus teve que tratar com Jeremias. Opa, Jeremias, você está muito obcecado por esse povo é de coração duro, não adianta você se esgoelar. Você se matar de orar aqui que eu não vou converter este povo. Porque eles não querem ser convertidos, não querem ser convertidos. E Deus mostrou para Jeremias. Cercou o seu lugar. Não tinha saída para ele. A sua saída era só Deus. Jeremias, se preocupa com a sua alma. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Deus contristou Jeremias de tal maneira. Era como se ele sentisse a dor de Deus, como Deus se sentia em ver o seu povo que ele tirou do Egito, da fornalha de ferro, um povo se convertendo, um povo matando seus filhos a Moloque, cometendo adultérios, tratando mal. Ao invés de ser hospitaleiros, eles eram exploradores, cobravam altos impostos, juros por dinheiro, usura. Eles exploravam os estrangeiros, tratavam mal desde o povo até o sacerdote, desde o sacerdote até o rei.
os reis. A maldade era tão grande. Porque nós estamos nesta terra para representar o nome de Deus, para que o Pai seja glorificado no Filho, para que os homens, as pessoas, vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Eles não estavam glorificando a Deus, eles estavam ultrajando o nome de Deus, ofendendo o Deus vivo, o Deus de Israel. Assim eles estavam. E Jeremias experimentou, sentiu a dor que Deus sentia. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Assim eles estavam também escarnecendo de Deus com as suas más obras. Assim Jeremias experimentou o que Deus estava vivendo. Porque Deus, ele é um Deus sofredor, como diz no Salmo. Deus é um Deus sofredor. É o nome dele que está em toda a terra. Aquele que diz que conhece ao Senhor, aparte-se da iniquidade. Ao invés de glorificar a Deus, eles estavam blasfemando de Deus. E Jeremias sentiu o coração de Deus. Ele estava sentindo o que Deus estava sentindo pela sua criação. Gênesis 6 diz que os pensamentos do homem eram tão mal continuamente. Era só maldade. E Deus resolveu destruir a terra, acabar com a população, acabar com todos os moradores da terra. Não destruiu a terra, ele inundou a terra com a água, com as águas do dilúvio. E tirou a vida de todas aquelas pessoas, até os animais, por causa do homem que era mau. A imagem e semelhança de Deus sendo mau, perversos que eram. E Deus destruiu todos eles, como ele fez em Sodoma e Gomorra, e como ele fará também, como diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, que os céus e a terra estão reservados para o fogo, por causa da maldade do homem. Você vê aqui no Brasil quanta corrupção, quanta mentira, enganos. Se forem investigar tudo quanto é corrupção, nunca vai ter fim. E isso vem desde a fundação do mundo, desde a maldade do homem. Assim estava vivendo Jeremias. Talvez você esteja vivendo também a dor de alguém, a dor de alguma pessoa. Essa pessoa não quer se converter. Mas saiba que tudo tem um tempo determinado por Deus. Ainda que a oração de Jeremias Deus não ouviu, mas depois de um tempo, depois de cumpridos 70 anos, Deus trouxe de volta o seu povo, perdoou os seus pecados e sarou a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o vosso cativeiro, farei mudar a vossa sorte. Deus é um Deus de misericórdia, ainda que ele entristeça os filhos dos homens, todavia a sua misericórdia virá, como descreve este texto. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias nem tinha mais esperança e nem força, mas o versículo 19 diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. E no versículo 22, Deus diz para mim e para você que está ouvindo esta palavra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espera no Senhor, meu irmão e minha irmã, que Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai mudar a situação da tua família, da tua casa, dos teus filhos, do seu casamento, no seu trabalho, na sua vida material também.
Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. A pessoa que busca a Deus, Deus é bom. Ele vira o cativeiro, ele liberta da aflição, ele mostra o pecado da pessoa, mas depois ele transforma e restaura as vidas. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assente-se solitário e ficar-se em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele, põe a sua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Dê a sua face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Deus usará de compaixão na sua vida, por causa das suas misericórdias. Você está ouvindo esta palavra? Porque Deus vai trabalhar na tua vida. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai restaurar a sua vida espiritual. Durante muito tempo ela foi vazia. E Cabul na sua vida foi por um tempo. Foi-se a glória de Deus. Mas Deus está restaurando. A glória dele está vindo sobre a tua vida novamente. Os grandes cachos de uvas estão vindo sobre a tua vida. A prosperidade de Deus está entrando na tua casa a partir desta palavra. Deus está vindo ao teu encontro e vai te surpreender com as obras que Ele fará na tua vida. A partir do momento que você se voltar a Ele, a orar, a buscar Deus de todo o coração, desejar Deus com toda a tua alma e a buscar Ele, a se afastar do mundo, a se trancar do quarto e a orar com intensidade como orou Isaac pela sua esposa, Deus vai aparecer na tua vida, vai mudar a sorte, vai mudar o seu cativeiro e vai transformar toda a tua família. Fique com esta palavra no teu coração, porque Deus mandou esta palavra e Ele cumprirá na tua vida. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, graças te damos por causa das tuas misericórdias, Pai. Nós não somos merecedores de nada, somos miseráveis pecadores. Mas as tuas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã. Bom é esperar em Ti, porque do Senhor virá o nosso socorro. Pai Santo e justo, toma em Tuas mãos todas estas almas que ouviram a Tua palavra, que o Senhor venha operar conforme a Tua palavra neste dia de hoje e renovar as suas forças. Receba esta oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha